Eu sou mais do louvor, irmãos. Assim, é a minha praia que eu estou mais confortável. Mas eu fico honrada, né? Porque tem conversas que você acha que Deus está tendo com você, mas Deus quer ter com a igreja. E hoje eu vim conversar com vocês as conversas que Deus tem tido comigo, né? As indagações que Ele tem feito a mim. Vou falar como o Davi vai ficar aí para a reflexão da igreja, né? Eu não vou ficar com isso sozinho, vou entregar para vocês também. E a mensagem que eu quero falar, compartilhar, nasceu de uma conversa que eu tive com o Luan num carro. E nós estávamos ouvindo uma ministração no carro e eu disse assim, poxa vida, amor, que saudade de ser bem crente. Sabe, que saudade de ser bem crente. E na hora eu não tive de explicar nada, ele entendeu tudo que eu queria dizer. Né? Não é que a gente saiu da igreja, não é que eu deixei de servir na obra do Senhor, não é que... Não, as coisas na vista humana estão igual, mas em algum momento algumas coisas foram se perdendo, né? E o Senhor já estava me chamando para uma volta do coração, porque os meus pés não saíram do lugar, mas de alguma maneira o meu coração ficou pelo caminho, né? E naquele dia a gente estava conversando sobre como é sorrateiro e sutil esse estado, né, que a gente vai perdendo diante de Deus. Nós começamos a negociar coisas, negociar o tempo, negociar nas nossas conversas, negociar com o pecado. E Deus não negociou. Deus não mudou. Essa não é uma postura de Deus. É uma postura que mudou em mim. E aí a gente começa a olhar e buscar, nossa, por que apagou? O que aconteceu? Estava um buraco aqui. O que houve? Aonde está? Quando foi? Né? E normalmente está aí. Né? O problema está na meia obediência, o problema está naquela conversa que Deus teve sobre separar um tempo e você não fez, está naquela palavra áspera que você não voltou para pedir perdão, está no coração duro para liberar o perdão, porque nós começamos a nos achar crentes profissionais. Eu uso esse termo porque eu não sei usar outro termo melhor, mas do tipo assim, cara, eu já estou tanto tempo na fé, eu já sirvo em tantos lugares na igreja, eu sou super crente, usado por Deus. E nós achamos que por estar aqui nesse lugar, né, a gente é alguma coisa, a gente pode alguma coisa, a gente está num patamar em Deus que eu já não preciso mais cuidar das pequenas coisas. E você reflete do tipo sobre o primeiro amor, né? O crente adora a coisa do primeiro amor. Diga assim, porque a gente confunde as coisas, né? A gente confunde com aqueles primeiros dias da imaturidade, né? Mas eu acompanhei muitas meninas na célula no tempo da minha adolescência. Gastei muito tempo aqui fazendo célula, discipulando. E, irmãos, se tinha uma coisa que era comum no novo nascimento, era as listas do perdão, por exemplo. Vi isso muitas vezes acontecer. A pessoa se converte e tem um intuito no coração de fazer uma grande lista e pedir perdão às pessoas. Tipo assim, muitas vezes restituir coisas que roubou da vida da outra, seja emocionalmente, seja material. Aquele medo de magoar o Espírito Santo, sabe? Eu já tive discipulados de choro porque falou uma palavra errada, porque mentiu, porque magoou o Espírito Santo, sabe? Essas pequenas coisas que eu não sei quando foi que ficou menos importante na nossa relação com Deus. Como se agora eu tivesse um cartão verde para não tratar mais as pequenas coisas.
Como se agora Deus estivesse negociando. Tá tudo bem, tu faz isso aqui para mim, né? Então isso aí, esse pecado, tá show. E esse não é uma característica de Deus. Isso é só a nossa falta de sensibilidade, muitas vezes, ao Espírito Santo. A gente nem sabe mais aonde foi que se perdeu. E as minhas indagações diante de Deus era: Senhor, será que um amor maduro na fé é um amor sem paixão, é um amor sem cuidado? Ser maduro na fé vai me trazer um certo desleixo com as coisas? Do tipo, andar com Deus por muitos anos é ter um casamento sem paixão? Sabe que eu não tenho mais o olho no olho, a saudade, a conversa boa, o bom humor, sabe quando falta? E a verdade é que não. Quando a gente vai ler lá em Apocalipse 2, se vocês quiserem abrir, lá, ele está aqui na carta à igreja de Éfeso, e diz assim: eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda entre os 7 candelabros de ouro: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. O que eu entendo é que Deus não está passivo ao meu coração frio, porque as minhas mãos estão fazendo a obra dele. Não tem sentido. Perde o sentido. Todas as coisas que você faz para Deus, sem o seu coração estar nele, só faz de mim um religioso. A gente está lendo um livro no Ministério de Louvor e teve uma frase que marcou muito. É que, no caso do irmão, ele era um grande ministro de Deus. E ele ia fazer uma turnê de um lançamento de um CD, né, na época. E ele começou a ter uma tendinite aguda. Ele tocava violão, foi muito sério. E ele não estava entendendo, né, mas aquele tempo Deus estava recolhendo ele para si. Digo assim, de cuidado, de zelo, né? E depois de muitos processos, Deus falou com ele: eu tenho muitos servos, mas você é o meu filho, e filho é insubstituível. De servos, pessoas fazendo porque alguém está vendo, por motivações erradas, tem um monte. Mas filho é insubstituível. Você está com o coração certo. É mais importante do que está fazendo, mas saber o porquê você está fazendo. Saber a quem você está prestando o serviço. Não é o pastor. Não é o seu líder. O coração certo, Deus não vai negociar contigo. O teu serviço sem o teu coração não tem interesse, é como uma oferta de qualquer forma. Não interessa a Deus. Você é a pessoa, o principal. Deus está interessado no coração. Então, sempre que a gente volta a falar sobre que saudade do primeiro amor, a gente esquece que naquele tempo tinha essas coisas, sabe? Essa renúncia, o zelo pela santidade, o zelo pelo tempo com Deus. Prezando a obediência. E ter um coração fervoroso é uma consequência. Quando eu vou desobedecendo, quando eu vou sendo alheio, passando por cima, eu vou enterrando aquele fogo
que está no meu coração. Eu vou apagando, e a palavra fala, não apagueis o Espírito Santo. O que isso quer dizer é que, se eu não cuidar, eu posso apagá-lo. A minha indagação a Deus é, Senhor, será que eu estou me tornando maduro ou insensível? Porque quando você vê homens de Deus que estão muito tempo, já são velhos na obra, esses são raros, e tem fogo, eles não estão menos apaixonados. Eles não estão menos fervorosos, sabe? Então, essa não é uma característica que Deus quer de nós. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais eu busco, mais eu tenho que buscar. Quanto mais eu conheço, mais eu tenho que conhecer. Quanto mais eu estou com Ele, mais apaixonado eu estou com Ele. É uma consequência de estar com Deus. Não é uma coisa que vai cessar porque eu estou no nível. Isso é uma mentira. Jesus, ele alimentava multidões, operava milagres, ele tinha a palavra do céu, era o primogênito de Deus. E quando ele terminava aquela reunião, aquele culto no templo, né, vou chamar assim, ele ia se separar para estar com o Senhor. Não existe um patamar espiritual que eu esteja que eu estou independente de Deus. Não existe lugar que eu estou tão visto pelas pessoas, que eu não preciso mais me recolher com Ele, me esconder nele. Não existe esse patamar de sou tão espiritual e sobrenatural. Quanto mais eu sou visto, mais eu me escondo. Quanto mais eu busco Ele, mais Ele tem para me dar. É uma consequência. E o que eu estava prestando atenção em algumas armadilhas que existem em viver nesse coração distante de Deus. Continuar fazendo coisas com o coração distante. Continuar aparentando, mas por dentro não é de verdade. Sabe? E uma das armadilhas é que a sua reputação ela vira a sua prisão. Você já está no nível de liderar, você já está no nível de discipular, ou também não, ou só é um irmão, é crente, todo mundo sabe. E aí você começa a preservar a sua aparência de santo, mas sem ser de verdade. E aí isso vira a tua prisão, porque muitas vezes você está mal, mas não quer que as pessoas vejam que você está daquela forma, para que elas não mudem seu olhar sobre você. Você está necessitado de uma ajuda, você está caído no pecado, mas você prefere ser visto pelas pessoas a aparência do que ser tratado. E você virou refém da sua reputação. E isso só te prende mais longe de Deus, de ser de verdade, de ser genuíno. Outra armadilha que tem é a soberba do homem espiritual. Irmão, se você tiver um dom de ministrar, de cura, se você tiver dom, não sei, o Senhor deu, multiforme graça à igreja, e muitas vezes, ainda que você esteja caído, se você pegar o microfone e começar a ministrar as pessoas, você vai ver o fluir de Deus. Sabe por quê? Porque não é sobre você. O dom, ele vai operar. E Deus não vai tomar de ti. O dom é um presente. Dom significa presente. E você vai ver operando, você vai ver pessoas caindo, pessoas sendo curadas, você vai ver o mover de Deus. E o que isso me acrescenta? Eu sou demais. Cara, eu sou muito bom. Olha aqui, estou podre por dentro, mas comigo Deus faz. Eu sou muito bom. E você começa a se ensoberbecer de coisas que não tem nada a ver com você.
Deus faz apesar de você e não por causa de você. E o que há de bom em nós é do Senhor e não de nós mesmos. Tudo o que há de bom em nós é o Senhor. E nós ficamos de novo refém de um ambiente demoníaco. Porque te prende longe de Deus. Te mantém aprisionado. E a palavra fala que Deus resiste ao soberbo. E eu estava vendo essa palavra de resistir. Gente, é lutar em batalha contra. Pelo amor de Deus, Deus tenha misericórdia de nós. Deus batalhar contra mim por causa do meu coração soberbo, porque eu estou me achando melhor do que o outro, porque eu estou me achando crente demais, santo demais. Deus se opor a mim, Deus me resistir. Por causa de um tipo de coração, de postura que eu estou tendo, pela falta de humilhação e humildade diante de Deus. Eu sempre converso com os meninos sobre... Nós aqui somos garçons com bandejas, servindo. Não tem em nós o que nos gloriarmos. Tudo é graça e misericórdia de Deus. E outra, Deus faria a sua obra muito melhor do que nós, mas Ele preferiu contar conosco. Muitas vezes mais atrapalhantes do que ajudantes. Mas Deus decidiu nos amar e nos dar essa incumbência. Mas isso não nos dá um lugar de glória diante de Deus e das pessoas. O conselho da palavra é humilhai-vos. E essa humilhação é reduzir, é tornar baixo, é atribuir um posto a um lugar mais baixo, é deprimir o próprio orgulho, é ter uma opinião modesta sobre si, comportar-se de maneira humilde, desprovido de toda a arrogância. É humilhar-se. Não às pessoas, mas perante a poderosa mão de Deus. E a palavra diz que no tempo certo Ele vai me exaltar. Mas o meu coração diante de Deus é de humildade, é de pequenez mesmo. Queria que vocês abrissem lá em Lucas 18:10. E diz assim, a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Nem justiça diante de Deus nós encontraremos com esse tipo de coração. É uma armadilha que faz com que Deus nos resista. E a terceira coisa é que estar conhecido pelos homens. Terceira armadilha desse coração distante é estar sendo conhecido pelos homens, mas no fim não ser conhecido por Deus. Que é o que Mateus 7:21
Diz assim: portanto, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam iniquidade. E esses eram homens usados por Deus, usados na obra. E que fracasso que seria para nós ser conhecido pelas pessoas e, no fim, não ser conhecido pelo Senhor. O cuidado no nosso coração é nos manter no lugar certo. Sabe? Não viver da aparência, não viver buscando a aprovação errada. Só uma aprovação nos basta, que é a aprovação do Senhor. E essa é a que nós temos que buscar. No fim, eu estava conversando essas coisas com o Senhor, porque eu estava falando sobre adoração. E você pensa, como, né? Que link existe entre uma coisa e outra? É porque a adoração, ela está num lugar de você reconhecer o seu lugar e a posição de Deus. Com esse tempo que a gente passa na igreja, a gente acaba nos esquecendo de onde o Senhor nos tirou. Quem nós éramos? Que futuro Deus teria para nós? Sem Deus, nós teríamos, sabe? E a gente começa a se achar tão bom, tão melhor. Nossa, eu sou tão bom. Mas bom é o Senhor. Nós nos esquecemos que o nosso lugar era aquele que estava desprezado, não tinha lugar na mesa para nós. É do pecado. Era da morte eterna, da distância de Deus. Quando essas coisas somem diante dos meus olhos, eu começo a me esquecer. Por quê? Por que eu tenho que me derramar? Esse Deus é tão carente que eu preciso adorar Ele? Sério? Nós começamos a nos esquecermos do mais importante. É muito fácil perder os olhos. Irmãos, nós somos os filhos adotados, glória a Deus. Nós éramos separados de Deus, separados da glória de Deus. O nosso estado era desprezível. Nós não somos nada, irmão. Deus não nos deve nada. E esse Deus perfeito, eterno, Ele articulou um plano para me encontrar. Como eu posso dar a esse Deus uma adoração murcha, sem coração? Como eu posso estar servindo na obra de uma forma tão automática? Carregando como se fosse um peso. Enterrando meus dons por causa do que as pessoas vão dizer sobre mim. Tudo a gente começa a fazer automático. As músicas perdem o sentido. Eu não tenho expressão diante de Deus. Isso está errado. Eu estou me esquecendo do meu Senhor. De todo o bem que Ele tem me feito. De quem Ele é. Não existe um patamar espiritual que você chegue que vai justificar uma adoração murcha. Que o Senhor nos encontre. Que o Senhor nos encontre. Onde foi que se perdeu o genuíno amor?
Onde foi que se perdeu o coração contrito? Meu Deus, de onde foi a última vez que fomos verdadeiramente honestos diante de Deus? Onde eu não estava só cumprindo uma escala, uma tabela, onde tinha sentido as coisas que eu estava fazendo, onde eu fazia com paixão, onde eu fazia com amor, onde eu fazia porque Ele me chamou, por causa da convicção de um chamado. Irmãos, eu me recuso a fazer, sabe, de qualquer jeito. Uma coisa que eu aprendi com o tempo caminhando com o Senhor é que, irmãos, tudo vai mudar. As pessoas vão passar. E se a minha convicção de chamado de Deus não estiver firme no meu coração, eu vou me perder. Eu vou esfriar, eu vou permitir ser atingido, raiz de amargura vai crescer no meu coração, o brilho do Espírito Santo vai se apagar. A minha experiência de ministério é nessa casa. Eu amo servir nessa casa. Eu fui construída aqui, e eu digo para você, já passei muitos processos de correção. Dias que não tinha bateria, dias que não tem ninguém para ministrar, irmãos, dias que não tinha resposta. E se eu tivesse desanimado no meio do caminho, por causa da frustração, por causa do meu ego ferido, eu teria perdido tantas coisas no Senhor. Nós não podemos estar presos, apegados à aprovação das pessoas. As pessoas vão te desaprovar, vai chegar esse dia que você não vai ser suficiente, bastante para as pessoas, e você não vai suprir as suas próprias expectativas sobre você mesmo. O teu perfeccionismo vai querer te matar, te sufocar. E se eu não estiver convicto no meu espírito de quem eu sou, de quem me chamou, eu vou andar como um religioso, bonito por fora, oco por dentro. Existe um tipo de unção, irmãos, que vai para as pessoas. Mas existe uma unção que é sua, é de dentro. É você e o Senhor, e essa é a que você não pode perder. Esse é o sentido, é a razão. Quando você perde isso, você perde tudo. A obra fica pesada, o pavio encurta, tudo é motivo para largar. E aí você sobe e a coisa flui. Agora, a sua soberba é quem te mantém, não mais uma instrução ou uma palavra de Deus. Você vai se perdendo no caminho. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Que a nossa maior promessa seja ser conhecido. É lá que eu quero chegar, ser conhecido pelo Senhor. A aprovação que eu busco seja a do Senhor. O conhecimento que me basta seja o dele. A sentença sobre mim seja a dele. Nem a minha visão sobre mim mesma é fiel, mas a minha visão, a visão dele sobre mim, essa é perfeita, é essa que nós devemos nos apegar.
Se a sua identidade, senso de valor, irmãos, está nas pessoas, isso é uma armadilha, ainda que elas te achem bons demais. É uma mentira, é uma armadilha igual. Você se considera menos do que você é pecado, e você se considera mais do que você é também. Só quem tem a tua medida exata é o Senhor. Eu estava terminando de preparar essa mensagem e percebendo para onde o Senhor estava conduzindo, veio a igreja de Laodiceia. Eu disse, Senhor, misericórdia, isso é muito pesado. Eu queria que vocês abrissem lá em Apocalipse 15, 3:15. E a palavra diz assim: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e discipulo aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. É pesado porque muitas vezes nos julgamos demais, ricos. Eu não preciso mais orar. Eu sei qual é o 5 louvor que a igreja vai se avivar. Eu não preciso mais estar num lugar de dependência. Eu sei como fazer uma célula extraordinária. Eu já sou bom, eu sei fazer o movimento. A coisa, pode deixar. Uma autossuficiência. Isso é soberba. Se você está disposto a andar com Deus, você vai ser disposto, tem que estar disposto a ser dependente. O resto da sua vida, ser construído enquanto caminha. Ser construído enquanto caminha. É um lugar que vai requerer de mim humildade. Para reconhecer que, Senhor, eu não sei fazer. Eu não estou pronto. E ter coragem de ir enquanto Ele te costura, enquanto Ele te constrói. Só nele há o ouro refinado, o que é verdadeiro, genuíno. Irmãos, nós não podemos gerar coisas que só o Senhor vai gerar. Quando começamos a fazer com nossas próprias mãos, é tão pesado, é tão cansativo. E pode ter resultados, mas frutos eternos não tem. Frutos que permanecem é quando eu estou fincado na videira. Não há como substituir a presença de Deus. Não há como fazer a sua obra sem Ele. Não é do interesse de Deus. Não é do interesse de Deus.
Só a aprovação dele tem que me bastar, tem que ser suficiente, uma convicção de quem eu sou, do que ele me chamou. Davi era um rei. Esse sim era relevante. Ele era rei de Israel. Ele não era eu e tu aqui. Ele era rei de Israel. E quando Davi foi buscar a arca de volta, ele dava 6 passos e sacrificava diante de Deus. E o seu louvor tinha tanta expressão, que Mical desaprovou ele no coração, que era a sua esposa. E quando Davi retornou para casa, ela disse: olha, coisa linda, um rei se despindo na frente das servas. E ele disse que eu me torne ainda mais insignificante. Um rei, irmãos, que eu me torne, que a minha vergonha, que o meu lugar, o meu status, a minha reputação se torne ainda mais insignificante para adorar o meu Senhor. E nós preocupados em muitas vezes ser levados a vir na frente, se reconciliar e dizer: não, o que vão pensar de mim? Coração queimando para pedir socorro, mas o que vão pensar de mim? O Senhor diz: corre. E você preso, o que vão pensar de mim? O Senhor diz: ajoelha, quebranta, pede socorro, se arrepende. Mas o que vão pensar de mim? Irmãos, não vai importar. Não vai importar. Você pode, no fim, ter uma reputação impecável, mas não ter a aprovação de Deus. O que isso tem de valor? O que isso tem de valor, meu Deus? Seja ridículo para as pessoas, mas junte tesouro no reino. Não faça sentido para as pessoas, meu Deus. Que pessoa ridícula, irmão, você não sabe quantas vezes sou tentada a olhar, que coisa ridícula. Por que tu é assim? Por que tu faz assim? Irmãos, tudo bem. Tudo bem. Eu aprendi a não me medir, nem menor, nem maior do que o Senhor me mediu. Ser eu, amar o que o Senhor me deu e ser eu confortável. Não tornar de menos valor o que é precioso, não tornar natural o que é sobrenatural, sabe? Não podemos cair nessa armadilha. Como eu estou dizendo para vocês no começo, estou compartilhando as indagações do meu coração. O que justifica minha adoração murcha? Amor maduro é viver uma vida sem paixão? Deus vai negociar comigo?
Deus vai ser passivo aos meus pecados se eu continuar servindo? Deus vai mesmo querer as minhas obras sem o meu coração? Eu acho que não, irmãos. Eu vivo... Esse ano eu faço 9 anos de casada. E eu não conheci o casamento antes de ser casada. Porque eram nós 4 e a nossa mãe. E eu, antes de casar, eu ficava pensando, como é que vai ser esse amor aqui? Porque eu conheci o Lon, tinha 16 anos. E eu digo, é muito diferente aquele começo de hoje. Mas, irmãos, não deixou de ter paixão. Nós temos obrigações, nós temos um filho, muito boleto para pagar, muitas responsabilidades, rotina. Mas eu olho esse homem, eu amo esse homem, meu Deus. Muito mais do que no começo. E o nosso amor amadureceu. Mas não ficou opaco, sabe? Sem brilho, sem vida. Já passamos por momentos opacos e sem brilho, sim. Foi terrível. É daí que eu sei que não tem como sustentar uma relação assim. É muito ruim. E Deus nos deu vinho novo muitas vezes durante esses 9 anos. Muitas vezes. E a boa notícia de hoje é que se o teu coração está opaco e sem brilho, o teu amor por Jesus, sabe? Ele tem vinho novo. Ele tem óleo fresco. A porta está aberta. A porta da comunhão. O retorno está logo aqui à frente. É uma noite de encontros. É uma noite de encontros. Não se conforme uma vida sem paixão. Vinho novo, vinho novo. Vinho novo. Encontre no Senhor
de novo, de novo. Mais vale a tua aprovação, mais vale o teu olhar sobre nós, nos aprovando, nos aceitando, mais vale um tempo no escondido, enquanto tu nos forma. Não existe verdadeira adoração genuína sem um coração contrito, sem arrependimento. Não há como dar a Deus um coração duro e ter uma adoração genuína. Não existe. Existe um grau de humilhação, rebaixamento mesmo diante de Deus. Precisamos de arrependimento por fazer a sua obra de qualquer jeito. Por canções de amor que não falam sobre o nosso coração. Nos livre, Senhor, de ser resistidos por Ti. Do que vale ganhar o mundo e perder a alma? Do que vale a aparência de um homem espiritual quando meu coração é podre, vazio? Você pode ficar em pé. Princípio, onde tudo era simples, onde tudo era